Ela escondia a filha debaixo da pia do banheiro para poder trabalhar. Era isso ou perder o único emprego que ainda tinha. Aquela madrugada gelada em São Paulo não perdoava ninguém, muito menos quem já vinha machucada da vida. Jéssica tremia, mas não do frio. Tremia do medo de ser descoberta. Sofia, de apenas 5 anos, dormia enrolada num cobertor velho, sem saber que estava em risco só por existir. Enquanto esfregava o chão de mármore da cobertura executiva, Jéssica cantarolava baixinho uma música de ninar, tentando fazer com que a filha se sentisse segura, mesmo no meio da solidão. Foi nesse momento que a voz dela atravessou a parede e chegou até os ouvidos de Eduardo Sampaio, o milionário que comandava aquele império. Ele congelou. Aquela voz, aquela melodia, era diferente de tudo que já tinha sentido. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e conta pra gente de onde você está assistindo essa história, porque a partir daqui, nada mais vai ser como antes. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eduardo não dormia havia dias. Seus remédios estavam na 3ª troca do mês. Os psiquiatras diziam que era estafa, trauma antigo, estresse crônico. Ele só queria parar de sentir o que sentia. Ou melhor, de não sentir mais nada. Desde que perdeu a mãe aos 17 anos, em um acidente brutal, nunca mais teve paz. Mas agora, naquela madrugada, algo completamente inesperado o fez parar. Ele saiu da sala sem pensar. Seguiu a voz como quem persegue uma lembrança boa e, ao espiar por trás das persianas, viu uma mulher ajoelhada com o uniforme sujo de produto de limpeza, cantava para uma criança dormindo sobre uma toalha estendida no canto do almoxarifado. O mundo parou. Eduardo não sabia o nome dela, não sabia por que aquela cena o afetava tanto. Só sabia que algo dentro dele, algo esquecido há décadas, estava pedindo para não ir embora. E ele ficou ali, imóvel, ouvindo, sentindo, pela primeira vez em muito, muito tempo, vivo. Ela não fazia ideia de que estava sendo observada. Enquanto cantava baixinho e varria os corredores silenciosos, Jéssica só pensava em não ser pega. Já havia sido advertida antes. Ambiente corporativo não é lugar para criança. Mas o que ninguém entendia é que ela não tinha escolha. Desde que ficou viúva, a filha passou a ser sua sombra. A creche pública só aceitava até às 5 da tarde. A vizinha que cuidava por fora começou a cobrar mais caro, e o outro emprego como copeira já mal pagava o arroz do mês. Então, na empresa de limpeza, ela improvisava. Escondia Sofia entre os armários, levava lanche na mochila e rezava para ninguém notar. Aquela noite, no entanto, seria diferente, porque pela primeira vez alguém estava ouvindo. E não era qualquer pessoa, era o dono de tudo aquilo. Um homem que jamais se misturava, jamais aparecia naquele horário. Um homem que carregava o tipo de dor que não se vê nos olhos, mas que ecoa no peito como um grito sem som. Eduardo voltou para sua sala sem saber direito o que fazer. Sentou na cadeira de couro, mas não abriu o notebook. Ficou apenas ali, em silêncio, com o som da voz de Jéssica ainda reverberando na memória. Sentia como se tivesse escutado uma oração, como se aquelas notas desafinadas tivessem tocado um lugar que nem os melhores médicos haviam alcançado. Pegou o celular e abriu o gravador. Apertou o botão vermelho, colocou o aparelho próximo à porta e esperou. Queria guardar aquela voz. Queria entender por que, em meio a tanto luxo, só agora sentia que tinha encontrado algo realmente valioso. Do outro lado da parede, Jéssica recolhia a filha nos braços, já adormecida. Caminhava em silêncio pelos corredores da faxina, como quem carrega o mundo. E foi nesse instante que Eduardo viu o que ninguém via. Uma mulher lutando sozinha contra tudo, com dignidade, com força, com amor. Aquilo não era comum, e ele sabia. Alguma coisa estava prestes a mudar. No dia seguinte, Eduardo não mencionou nada a ninguém, mas passou a observar. A cada madrugada, quando os andares se esvaziavam e os computadores eram desligados, ele esperava. Fingia trabalhar, mas seus olhos estavam atentos ao corredor da limpeza.
E ela vinha, sempre com os mesmos passos cuidadosos, o mesmo olhar cansado, a mesma delicadeza no trato com a filha. Às vezes cantava, às vezes apenas sussurrava palavras de carinho. E Eduardo, sem entender por quê, começou a dormir melhor. Começou a comer com mais apetite. Parou de acordar com o peito apertado. Seu psiquiatra perguntou sobre a melhora súbita e ele apenas disse: "Tô tentando uma abordagem diferente." Não tinha como explicar. Porque como se explica encontrar alívio no canto de uma faxineira que ninguém nota? Como se justifica que depois de anos gastando fortunas em clínicas, foi o afeto de uma estranha que lhe trouxe paz? Enquanto Eduardo descobria a calma no invisível, Jéssica lutava para continuar invisível. Havia sido chamada na supervisão naquela semana. Disseram que alguns funcionários estavam comentando sobre uma criança nos turnos noturnos. Negou com firmeza, mas o medo cresceu. Ela sabia que bastava uma denúncia para perder tudo. Sofia era a única coisa que tinha, e aquele emprego era a última tábua de salvação. Já havia sido despejada uma vez. Já dormira em abrigo. Já vendeu o que não podia para não faltar leite. Agora, se perdesse aquilo, não sabia onde mais poderia cair. Por isso, andava mais calada, mais contida. Guardava a filha em silêncio atrás das portas, como se ela fosse um erro. Mas Sofia não era um erro. Era seu milagre. E todo dia, Jéssica cantava para ela dormir. Não porque queria, mas porque precisava acreditar que ainda existia ternura em um mundo tão cruel. Eduardo passou a notar mais do que a voz. Reparou nas mãos dela, calejadas, mas delicadas. No jeito como amarrava o tênis da filha com cuidado. No sorriso contido quando a menina dizia obrigada, mesmo sem ter brinquedo. Passou a deixar propositalmente a porta da sala entreaberta. Queria escutar mais. E em uma dessas noites, Jéssica entrou com um pano e um balde. Se assustou ao vê-lo ali, mas ele apenas sorriu. Pode entrar, eu só estou terminando um relatório. Ela assentiu em silêncio. A menina dormia no corredor, enrolada no mesmo cobertor. Enquanto Jéssica limpava o chão ao redor da mesa, Eduardo comentou, quase sussurrando: "Ela tem um sono tranquilo." Jéssica sorriu de lado. "Quando tá comigo, tem." Foi só isso. Mas, naquele momento, ele sentiu que havia mais naquela mulher do que imaginava. Muito mais do que o uniforme revelava. Nos dias seguintes, Eduardo passou a buscá-la com os olhos. Começou a deixar bilhetes anônimos com pequenos agrados. Uma caixa de leite condensado na copa, fraldas escondidas no armário da faxina, chocolates infantis com recados como "para dias doces." Jéssica achava estranho, mas não reclamava. Estava exausta demais para recusar gentilezas. Do outro lado da cidade, em Osasco, ela recebia mensagens de cobrança, notificações de corte de luz e fazia malabarismos para colocar arroz e feijão na panela. Ninguém sabia que, além do trabalho ali, ela ainda pegava um ônibus para trabalhar como auxiliar num bufete infantil nos fins de semana. Sofia só tinha um tênis bom, e era com esse que ela dormia, ia para a creche e corria no parquinho improvisado da praça. A vida de Jéssica era um improviso dolorido. E mesmo sem saber o nome do homem que a observava à noite, ela sentia que algo ou alguém havia começado a cuidar dela em silêncio. Márcia Ferraz, madrasta de Eduardo, sempre teve faro apurado para mudanças. Ela não precisava estar presente para saber que algo estava diferente. Bastava olhar as redes sociais do enteado. Um sorriso discreto num stories, uma legenda mais leve, um ar menos sombrio. Depois de anos controlando tudo ao redor dele, médicos, advogados, terapias, até o cardápio da casa, ela não podia permitir que a estabilidade frágil de Eduardo fosse comprometida por uma faxineira qualquer. Márcia era viúva do pai dele e administrava parte da herança como tutora financeira informal, alegando que Eduardo não tinha estrutura emocional para lidar com pressões.
Por trás dos jantares beneficentes e colunas sociais, havia uma mulher fria, articulada e profundamente interessada em manter o enteado dependente. E quando percebeu que Eduardo estava sorrindo mais, dormindo melhor e ficando menos disponível para suas reuniões e sugestões, ela decidiu investigar. Começou de forma sutil. Comentários disfarçados com a secretária, visitas esporádicas à empresa. Num dos encontros, enquanto Eduardo estava em reunião, ela passou pelo setor de manutenção e puxou conversa com o síndico do prédio. Tenho ouvido histórias estranhas sobre uma funcionária. Parece que anda trazendo criança para o expediente noturno. O tom era casual, mas o olhar era cirúrgico. Não demorou muito para conseguir o nome. Jéssica Oliveira. Uma busca rápida no Facebook revelou fotos antigas, publicações pedindo doações quando o marido faleceu e mensagens de desabafo. Para Márcia, isso era material suficiente para uma estratégia. Ela não agia com escândalo. Ela corroía lentamente. Naquela semana, Jéssica recebeu uma advertência formal. Nada foi dito sobre quem reclamou, só que havia preocupações com a segurança da criança. Eduardo não foi informado, mas naquela noite, Jéssica já não cantou. Limpou em silêncio, e Eduardo sentiu, no peito, que algo havia mudado. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Naquela noite, Eduardo esperou pela música, e ela não veio. Sentado no escuro, com a luz do monitor piscando diante de uma planilha que ele nem via mais, algo dentro dele apertava. Por volta das 2 da manhã, ouviu o carrinho de limpeza passar e se levantou. Espiou pela porta e viu Jéssica recolhendo papéis do chão. Com os ombros curvados, o olhar baixo e a filha dormindo embrulhada em uma manta no canto da copa. Ele se aproximou devagar, com receio de assustá-la. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Ela levou um susto, mas logo disfarçou com um sorriso educado. "Só cansada." Eduardo não insistiu, mas sabia reconhecer quando alguém estava escondendo uma dor maior. E pela primeira vez, teve vontade de fazer mais. Não só observar, não só escutar, mas proteger, mesmo sem saber como, mesmo sem saber de quem. Ou talvez já soubesse, mas ainda não queria admitir. Enquanto Eduardo enfrentava esse turbilhão silencioso, Márcia apertava as engrenagens da sabotagem com mais força. Começou a ligar para contatos influentes da empresa de limpeza terceirizada. Enviou e-mails anônimos à administração do prédio relatando comportamento impróprio da funcionária. Disse que tinha informações sérias sobre o passado dela. Criou um número falso de WhatsApp para mandar mensagens ofensivas ao celular de Jéssica, usando frases como "Sua filha não merece passar por isso" e "Cuidado, o conselho tutelar pode aparecer." Jéssica não sabia quem estava por trás, mas o medo crescia. E Sofia, perceptiva como só as crianças sabem ser, passou a perguntar com frequência: "Mamãe, a gente vai ter que mudar de novo?" Jéssica segurava o choro, fingia força, mas por dentro já ensaiava uma fuga, porque quem sobrevive à dor aprende a reconhecer quando uma onda maior está vindo. E ela sentia. Aquela onda estava prestes a quebrar. 2 semanas depois, o inevitável aconteceu. Jéssica foi chamada para uma reunião urgente com o RH da empresa terceirizada. Sofia estava com febre, mas mesmo assim, ela foi. Com a menina escondida na mochila térmica improvisada com mantinha e travesseiro. Ao chegar a notícia, seu contrato havia sido encerrado. Redução de quadro, disseram. Mas ela sabia. Era por causa da filha. Era por causa das denúncias. Tentou argumentar, explicar que nunca abandonou suas funções, que trabalhava direito, que a filha não incomodava ninguém. Mas a resposta foi protocolar. "Decisão da diretoria, não podemos fazer nada." Saiu de lá com os olhos marejados, o uniforme molhado de suor e um papel amassado na mão. No caminho de volta, recebeu uma ligação do outro emprego, também dispensada. A justificativa: problemas de confiança. Alguém estava puxando os fios por trás da cortina.
e quem quer que fosse estava vencendo. Eduardo notou o sumiço. Nos primeiros dias, achou que ela talvez estivesse de folga. No quarto dia, sem vê-la, começou a perguntar discretamente. Ninguém sabia ao certo. Alguns nem sabiam quem era Jéssica. Outros diziam que ela sumiu do nada. Aquilo o inquietou como poucas coisas. Era como se tivessem arrancado o último fio que o ligava ao chão. Ele parou de dormir bem, voltou a ter pesadelos e as postagens sorridentes desapareceram das redes sociais. Ligou para a supervisão da empresa de limpeza, mas ninguém lhe deu respostas. Foi quando começou a desconfiar. Vasculhou câmeras de segurança, acessou gravações do prédio com a ajuda de um funcionário de confiança. Viu a última noite de Jéssica, saindo cabisbaixa com a filha no colo, olhando para trás uma última vez antes de entrar no elevador. Naquela imagem, Eduardo sentiu uma coisa que não sentia desde que perdeu a mãe: abandono. E dessa vez, ele não queria aceitar calado. Márcia, do outro lado, observava à distância. Não precisava estar presente para saber que seu plano estava funcionando. Eduardo voltou a se isolar. Perdeu peso visivelmente, deixou de ir a reuniões e passou a assinar documentos sem ler direito. Os diretores voltaram a ter voz e ela retomou o controle da herança e da narrativa. Para completar o jogo sujo, Márcia contratou um detetive particular para investigar Jéssica. Vasculhou redes sociais, coletou prints, acessou registros médicos vazados de forma ilegal e montou um dossiê falso. E foi além. Começou a mandar mensagens diretamente para Jéssica. Usava um número sem identificação e se apresentava como uma amiga preocupada. Dizia coisas como: Eduardo é instável, já foi violento no passado e você vai perder a guarda da sua filha se continuar com ele. Jéssica, sozinha, vulnerável, sem emprego e com medo, começou a acreditar. Os áudios chegaram de madrugada. Jéssica, sentada em uma pensão barata em Osasco, ouviu cada palavra com o coração na garganta. Márcia falava com voz pausada, fria, calculada. Se você ama sua filha, se afaste. Você está colocando ela em risco. A justiça pode tirar a guarda. Em anexo, fotos de Eduardo em crises, capturadas sem consentimento, e prints de relatórios médicos antigos. Tudo editado para parecer mais grave. Jéssica tremia. Sofia dormia ao seu lado, abraçada ao único brinquedo que sobrou depois da mudança apressada. Ela tentou ligar para Eduardo, mas algo dentro dela, um medo primitivo, uma sensação de que tudo podia piorar, a impediu. Bloqueou o número dele, apagou as conversas, trocou de chip e aceitou a proposta que chegaria no dia seguinte: 20 mil reais em espécie para ir embora de São Paulo e sumir. Por mais cruel que parecesse, naquele momento, aquilo era a única coisa que prometia alguma paz. Na manhã seguinte, Jéssica saiu da pequena pensão com uma mochila, uma sacola e Sofia no colo. Pegou um ônibus interestadual rumo ao interior de Minas Gerais, para uma cidade que ninguém da sua antiga vida conhecia. Não avisou ninguém. Desativou as redes sociais. Bloqueou todos os contatos e mudou até o nome no aplicativo de mensagens. Eduardo acordou naquela manhã com um aperto no peito. Tentou ligar. Número inexistente. Tentou mandar mensagem. Usuário não encontrado. Entrou em pânico. Ligou para a empresa de limpeza. Procurou no sistema o nome completo dela. Ligou para hospitais, creches, rodoviárias. Nada. Era como se Jéssica tivesse evaporado. E naquele exato dia, como num castigo cósmico, Eduardo teve a pior crise de ansiedade em anos. Precisou ser medicado às pressas. Foi encontrado por um segurança, trancado dentro da sala de reuniões, com o rosto molhado de lágrimas e os braços tremendo sem controle. E tudo o que conseguia dizer era: ela se foi, ela se foi. Nos dias que seguiram, Eduardo virou sombra de si mesmo. Parou de ir à empresa, desmarcou compromissos, reuniões, eventos. O feed do Instagram virou um vazio. Nada além de frases soltas, fotos antigas e silêncios digitais. As crises voltaram com força. Não havia remédio que segurasse. O corpo emagreceu, o olhar perdeu foco. Os médicos queriam interná-lo de novo, mas ele recusava.
Dizia que era só passageiro, mas dentro dele sabia. Tinha perdido algo que talvez nunca mais voltasse. Márcia, satisfeita com o desfecho, retomou sua posição de influência. Dizia a todos que Eduardo precisava de tempo, que ela cuidaria de tudo, como sempre fez. Só que dessa vez havia algo diferente. Eduardo não estava apenas em crise, ele estava indignado. Começou a desconfiar. Começou a ligar pontos. Quando vasculhou uma antiga pasta de e-mails e extratos bancários, encontrou as primeiras pistas. Transferências suspeitas, pagamentos para pessoas que ele não conhecia e um nome que se repetia discretamente nos anexos, o do detetive contratado por Márcia meses antes. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Ficou revirando papéis, acessando sistemas antigos, checando câmeras, e finalmente assumiu para si que tinha sido manipulado, que alguém sabotou o único vínculo real que ele havia construído em décadas. Contratou um novo detetive, dessa vez de total confiança, e entregou a ele todas as informações. Áudios suspeitos, extratos, mensagens apagadas que conseguiu recuperar com a ajuda de um técnico em TI. A investigação foi rápida. Em menos de 2 semanas, Eduardo tinha em mãos um dossiê completo. Ligações entre Márcia e a empresa de limpeza, transferências feitas para o mesmo número de conta usado no suborno a Jéssica e até áudios gravados onde a madrasta, em conversa com o detetive, antigo, dizia claramente: "A faxineira já foi embora. Fiz minha parte. Agora ele volta para o lugar dele." Eduardo ouviu aquilo em silêncio. Depois desligou o áudio, olhou fixamente para o teto e disse em voz baixa: "Agora é a minha vez." A primeira atitude foi registrar tudo judicialmente. Contratou um advogado criminalista, redigiu um boletim de ocorrência por coação, perseguição e violação de sigilo médico. Deu entrada em um pedido de medida cautelar para impedir Márcia de movimentar qualquer conta ligada ao nome dele. Gravou um vídeo pessoal explicando tudo e salvou em diversos dispositivos. Depois, com as provas em mãos, marcou um jantar com Márcia no próprio apartamento. Ela apareceu, como sempre elegante, dissimulada. Não esperava resistência. Eduardo serviu vinho, fingiu cordialidade e, no meio da refeição, ligou o gravador e colocou os áudios na mesa. Márcia empalideceu. Tentou justificar, mas Eduardo apenas disse: "Você não precisa dizer mais nada. Já disse tudo antes. E agora vai responder por isso." Naquela noite ela saiu do apartamento sem dizer adeus. Pela primeira vez, Eduardo sentia controle. Mas o que ele queria, de verdade, ainda estava longe. Ele precisava encontrar Jéssica e dizer a ela tudo que não teve tempo de dizer. Encontrar Jéssica não seria fácil. Ela havia sumido sem deixar rastros. Mas Eduardo estava disposto a tudo. Contratou uma empresa especializada em localização de pessoas desaparecidas. Usou o nome completo dela, dados de CPF, registros de entrada em abrigos e até boletins de ocorrência antigos. Foram semanas sem resultados, até que uma movimentação bancária, feita com um cartão pré-pago, levou a uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Eduardo partiu no mesmo dia. Chegou sem alarde, procurou por escolas, conversou com professoras, merendeiras, porteiros. Descreveu Sofia com detalhes. 5 anos, cabelo crespo, tímida, adora desenhos da galinha pintadinha. No 3º dia, uma coordenadora escolar o chamou num canto e disse: "Tem uma menina assim aqui, e a mãe dela parece viver escondida." Eduardo sentiu o coração disparar. Não dormiu naquela noite. Sentia que estava perto, e pela primeira vez em meses, isso fazia seu peito não doer. Fazia pulsar. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Na manhã seguinte, ficou de frente para uma casinha simples, com portão enferrujado e cheiro de café recém-passado vindo da janela. Bateu 1, 2 vezes, e quando a porta se abriu, Sofia apareceu com os olhos arregalados. Olhou para ele por 2 segundos e, sem pensar, correu gritando: "Tio Duda!"
Eduardo ajoelhou no chão e a abraçou com força. Chorou como uma criança. Quando levantou o olhar, viu Jéssica na porta, paralisada, segurando um pano de prato como se fosse escudo. Estava mais magra, com os olhos fundos e o semblante endurecido. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com a voz baixa. Eduardo não respondeu de imediato. Só tirou do bolso uma pequena caixa com um pendrive e disse: "Isso aqui é tudo o que fizeram com a gente. Eu não sabia, mas agora eu sei. E eu vim te pedir para me ouvir, só uma vez. E depois, se quiser, eu vou embora." Jéssica não disse nada, mas abriu a porta. Dentro da casa, o silêncio era denso. Jéssica serviu café em 2 canecas simples, sem dizer nada. Sofia brincava com uma boneca improvisada no chão. Eduardo tirou o pendrive do bolso e conectou no notebook dela. Juntos, assistiram aos áudios de Márcia, às provas, aos extratos, aos prints de mensagens manipuladas. Jéssica não piscava. Cada frase parecia uma ferida sendo reaberta, mas ao mesmo tempo uma verdade sendo iluminada. Quando acabou, ela não chorou. Apenas respirou fundo e disse: "Eu sabia que não era você, mas eu não podia arriscar. Ela falou que ia tirar minha filha, e eu acreditei." Eduardo segurou a xícara com força. "Eu teria enfrentado o mundo com você, Jéssica. Mas eu entendo, porque eu também fugi, a vida inteira, até agora." Foi a primeira vez que ele falou sobre a mãe, sobre a dor que carregava desde os 17 anos. E ali, naquela mesa simples, 2 mundos partidos começaram a se reconhecer. Eles passaram a tarde conversando. Sofia, entre um desenho e outro, vinha de vez em quando abraçar Eduardo e perguntar se ele ia ficar dessa vez. Jéssica ouvia tudo com cautela. Não era fácil confiar, não depois de tudo. Mas Eduardo não estava para prometer o impossível. Estava ali para ser verdadeiro. Disse que não queria que ela voltasse para São Paulo se não se sentisse segura, que não precisava de explicações, que só queria fazer parte da vida delas, nem que fosse aos poucos. E pela primeira vez, Jéssica não se sentiu pressionada. Sentiu respeito. Sentiu que ali, talvez, ainda houvesse espaço para reconstruir alguma coisa. Quando ele foi embora naquela noite, ela ficou parada no portão por minutos, observando o carro sumir na estrada de terra. E antes de entrar, sussurrou para si mesma: "Ele veio, ele voltou." E mesmo sem saber o que viria depois, ela sorriu. Nos dias que se seguiram, Eduardo voltou para São Paulo determinado. Reuniu os advogados, protocolou novas ações contra Márcia. Agora, com o apoio da polícia e provas concretas, a mídia acabou tomando conhecimento do caso. Empresário denuncia madrasta por sabotagem e perseguição. Márcia tentou se defender, contratou os melhores criminalistas, mas não adiantou. As gravações eram irrefutáveis, as transferências rastreáveis, e a opinião pública, ao saber que a vítima era uma mãe solo, viúva e moradora da periferia, não perdoou. Em poucos dias, Márcia perdeu convites sociais, posições em conselhos empresariais e viu seu nome virar sinônimo de crueldade silenciosa. Eduardo, por sua vez, deu uma entrevista comedida, sem expor Jéssica, mas deixando claro: não podemos permitir que o poder seja usado para destruir vidas invisíveis. Foi a primeira vez que ele usou a própria história para proteger alguém. E isso por si só já era uma vitória. Com a justiça em andamento e o nome limpo, Eduardo voltou a Minas. Não para insistir, mas para estender a mão com honestidade. Alugou uma casa modesta ali perto, com jardim e varanda, onde pudesse passar um tempo devagar. Começou a visitar Sofia aos poucos. Levava livros, montava brinquedos, fazia panquecas nas tardes de sábado. Jéssica, aos poucos, foi baixando a guarda. Viu que ele não queria controle, nem compensação. Queria presença. Certa noite, quando Sofia caiu no sono assistindo a um desenho, Eduardo e Jéssica ficaram em silêncio, sentados lado a lado. Ele olhou para ela e disse: "Você me curou, com a sua voz, com a sua coragem, e eu não quero mais viver longe disso." Ela não respondeu com palavras, apenas deitou a cabeça no ombro dele. E ali,
sem promessas nem certezas, nasceu algo que nem o medo conseguiu calar: paz. Meses depois, Eduardo transformou parte de sua empresa em algo que jamais pensou: um projeto social voltado para mães solo. Criou um programa interno de apoio, com creche no local, horários flexíveis e suporte psicológico. Usou sua posição para criar pontes onde antes havia muros. E fez questão de dizer em cada reunião de diretoria: não estamos dando caridade, estamos fazendo justiça. Jéssica, por sua vez, decidiu não voltar à antiga rotina. Passou a dar aulas de música infantil em uma escola comunitária. Descobriu ali um talento escondido: ensinar com doçura. Sofia, agora com 6 anos, ria mais, dormia melhor e não escondia mais seus brinquedos com medo de se mudar. A casa deles, ainda pequena, virou refúgio. E as noites, que antes eram de tensão e silêncio, agora tinham histórias contadas em voz baixa, panquecas queimadas por acidente e músicas de ninar cantadas em trio. Certa noite, enquanto observavam Sofia dormindo no sofá com o rosto lambuzado de chocolate, Eduardo pegou a mão de Jéssica e disse: eu não sei o que o futuro reserva, mas hoje eu sei que estou onde deveria estar. Ela olhou para ele com os olhos marejados e serenos e respondeu: e eu nunca pensei que alguém fosse lutar por mim assim. Era isso. Não se tratava de riqueza nem de finais perfeitos. Se tratava de recomeço, de cura, de transformar dor em vínculo. Eduardo ainda tinha dias difíceis, Jéssica ainda tinha medos, mas agora tinham um ao outro. E isso fazia toda a diferença, porque às vezes tudo o que alguém precisa para se reconstruir é ser ouvido, ser visto ou simplesmente ser amado, com verdade. No final do ano, a escola de Sofia organizou uma pequena apresentação musical de Natal. Cada criança teria um adulto especial para acompanhar no palco. Sofia, ao ser chamada, correu para os braços de Eduardo, que subiu com ela de mãos dadas. Jéssica assistia da plateia com o coração batendo acelerado. Quando a música começou, uma canção suave e familiar, Eduardo, com a voz trêmula, acompanhou Sofia em cada verso. Não era um espetáculo, era um símbolo daquelas noites em que ele escutava a voz de Jéssica cantar baixinho para acalmar a filha. Daquele momento em que tudo começou sem que ninguém percebesse. A plateia aplaudiu, mas Eduardo não ouviu o som. Só conseguia olhar para a menina e para a mulher que, sem saber, o salvaram. E Jéssica, da cadeira do fundo, deixou a primeira lágrima cair em meses. Não era tristeza, era gratidão. Depois da apresentação, ainda no pátio da escola, Sofia correu para abraçar a mãe. Você viu? Mamãe, ele cantou comigo igual você fazia. Jéssica sorriu, abraçou as duas metades do seu mundo e sentiu algo que há muito tempo não sentia: segurança. Eduardo chegou devagar, tirou do bolso um envelope simples e estendeu para ela. Não é nada demais. Só um presente para vocês começarem o ano com tranquilidade. Dentro estavam os documentos de um terreno pequeno e um valor simbólico de apoio. Nada que comprometesse a autonomia dela, mas tudo que mostrava cuidado. Jéssica hesitou, mas aceitou. Porque entendeu que, às vezes, aceitar ajuda também é um ato de coragem. E quando olharam juntos para Sofia, pulando e cantando com as outras crianças, souberam. O mais difícil já tinha passado. Agora era tempo de plantar. Com o passar dos meses, Eduardo foi retomando o controle da empresa, mas de um jeito novo. Passou a trabalhar remotamente, visitava a sede poucas vezes por semana e delegou decisões a uma equipe mais empática e menos gananciosa. O ambiente mudou. Muitos colaboradores, antes invisíveis, passaram a ser ouvidos. Ele instituiu um canal direto para denúncias de assédio e injustiça interna e exigiu que todas as equipes tivessem ao menos uma mulher em cargo de liderança. Quando questionado por um investidor sobre essa nova filosofia, respondeu com calma: empresa que ignora quem limpa o chão jamais vai entender quem sustenta o teto. A frase viralizou. E mesmo sem mencionar nomes, todos sabiam. Ele falava por alguém que um dia cantou para acalmar a filha e acabou acalmando um homem inteiro.
Não era sobre caridade, era sobre reparação. Jéssica também florescia. Aos poucos, começou a fazer pequenos vídeos com Sofia, ensinando músicas infantis, receitas simples, jogos criativos. Criou um canal no YouTube e, em menos de 3 meses, acumulou milhares de seguidoras. Mães, avós, mulheres como ela que se sentiram representadas por sua história. Recebia mensagens emocionadas todos os dias. Você me deu força para continuar. Lembrei da minha infância ouvindo você cantar. Seu jeito de falar me abraça. Ela não se via como influenciadora nem como artista. Só queria compartilhar o que fazia de forma natural. E talvez por isso mesmo tocava tantas pessoas. Porque vinha de um lugar de verdade. Um lugar onde a dor não era vitrine, mas caminho. E onde a superação não era milagre, era esforço, amor e coragem. As mesmas 3 coisas que ela carregava desde que ficou sozinha com uma filha no colo e nunca mais parou de caminhar. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Certa tarde, já no final do outono, Eduardo levou Sofia para andar de bicicleta em uma praça próxima à nova casa. Enquanto ela dava voltas rindo, ele sentou-se ao lado de Jéssica num banco de madeira com um silêncio confortável entre eles. "Sabe o que é louco?" ele disse de repente. "Passei a vida inteira tentando calar uma dor, e foi ouvindo alguém cantar que eu finalmente escutei o que precisava." Jéssica sorriu. "E eu achei que ninguém nunca ia me olhar de verdade. E você olhou. Não havia drama ali, apenas verdade. E um alívio que só quem sobreviveu ao caos conhece. O tipo de amor que nasce da admiração, do companheirismo e não da necessidade." Eles não falavam sobre futuro, casamento, promessas. Apenas viviam um dia de cada vez. E era o suficiente. Mais tarde, já em casa, enquanto preparavam o jantar juntos, Sofia apareceu com um desenho na mão. "É nossa família", disse apontando. "Aqui é a mamãe, aqui sou eu e aqui é o tio Duda." Eduardo olhou o papel com olhos marejados. Era simples, com traços infantis e cores misturadas. Mas ali estava tudo: afeto, pertencimento, segurança. Jéssica colou o desenho na porta da geladeira com um ímã em forma de coração. "Você virou parte da nossa história", disse ela. Eduardo respondeu sem pensar. "Vocês viraram minha salvação." Não era exagero. Aquela casa simples, com aroma de arroz, fresco e som de desenho animado ao fundo, era mais luxuosa que qualquer cobertura da Berrine. Porque ali havia paz. E paz era tudo que ele sempre quis. No aniversário de 6 anos de Sofia, a festa foi simples, mas cheia de significados. Balões coloridos, bolo de chocolate feito por Eduardo, cadeiras de plástico no quintal e crianças correndo descalças pela grama. Jéssica, com um vestido leve e sorriso tímido, agradecia cada convidado com o olhar. Quando Sofia soprou as velhinhas, abraçada aos 2, alguém registrou a cena numa foto, que depois virou moldura na sala. Era um retrato daquilo que ninguém via. A reconstrução silenciosa de 3 vidas que o mundo tentou calar. Eduardo olhou ao redor e, pela primeira vez, não sentiu falta de nada. Nem da cidade grande, nem do luxo, nem dos jantares de negócios. Sentia que, enfim, estava inteiro. E que, ao contrário do que pensou por anos, não era a ansiedade que o definia. Era a coragem de seguir, mesmo tremendo. Naquela mesma noite, enquanto todos já dormiam, Eduardo ficou sozinho na varanda, olhando o céu estrelado. Pensou na mãe. Pensou nos anos que perdeu tentando ser alguém que agradasse a todos, menos a si mesmo. Pensou nas clínicas, nas crises, nas ausências e pensou em Jéssica, na forma como ela, sem prometer nada, foi ficando, com paciência, com verdade. Pegou o celular e abriu uma nota antiga, onde registrava pensamentos em dias difíceis. No final da página, escreveu: "Não é sobre vencer a dor, é sobre escolher amar, mesmo com ela ainda presente." Fechou o celular, respirou fundo e entrou. Sofia dormia com a boca entreaberta, abraçada à mãe.
Ele cobriu as duas com cuidado, beijou a testa de cada uma e, antes de apagar a luz, sussurrou: "Obrigado por não desistirem de mim." Era o fim de um ciclo e o começo de algo que nem a dor foi capaz de impedir. O tempo passou devagar, do jeito que Jéssica sempre sonhou. Sofia crescia rodeada de afeto e segurança. Eduardo, com o olhar mais leve e os ombros tensos, passou a viver fora das notificações, mais presente na vida do que nos e-mails. Algumas noites ainda sentia a ansiedade de querer voltar, mas agora, ao invés de lutar contra ela, escutava. Deitava no sofá, pedia para Jéssica cantar aquela canção antiga, a mesma que ouvia da sala de vidro na empresa, nas madrugadas de antes, e deixava a calma vir. Já não precisava de comprimidos para dormir, só da voz dela, e da presença da filha que ganhou sem gerar. Era curioso. Ele, que tinha tudo, precisou perder quase tudo para entender o que era essencial. Jéssica, por sua vez, descobriu algo que nunca pensou que teria: escolha. Pela primeira vez, podia decidir onde morar, como trabalhar, o que recusar. Não precisava mais aceitar por medo. Não carregava mais vergonha de sua origem, nem culpa por sobreviver. Olhava para Eduardo com gratidão, mas não como salvador, como parceiro. E isso fazia toda a diferença. Aos olhos de muitos, ela continuava sendo a faxineira da história. Mas para quem sabia da verdade, ela era muito mais. Era a mulher que quebrou uma corrente de silêncio com uma simples canção, que reconstruiu um homem com sua voz, sua coragem e sua luta. E isso ninguém poderia tirar. Nem todos os amores começam com promessas. Alguns nascem no intervalo entre uma dor e outra, no gesto de quem ouve sem julgar, de quem vê sem querer mudar o outro. Eduardo não encontrou cura em fórmulas ou manuais. Encontrou em alguém que ele jamais teria notado se ainda vivesse preso ao próprio ego. Jéssica não precisou se transformar em ninguém além dela mesma para ser valorizada. E Sofia, com sua inocência desarmada, foi o elo entre dois mundos que pareciam opostos. No fim, não foi sobre uma história de amor comum. Foi sobre um encontro improvável que mudou 3 destinos. Foi sobre ver o outro, de verdade. E talvez, se essa história tocou o seu coração, você entenda. Às vezes, quem mais precisa ser ouvido é quem menos tem voz. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar disso, porque no fundo, todos estamos tentando sobreviver à nossa própria dor. E tudo pode começar a mudar quando alguém canta no escuro.